Boa tarde. Hoje, 16 de junho de 2025. Iniciamos a nossa leitura do Apocalipse de João, na página 178, início do capítulo 10. O curso da evolução através dos 7 estados de consciência, de vida e de forma. O derramamento das taças da ira. Que no Apocalipse de João temos uma descrição dos processos de iniciação, ou melhor dizendo, das experiências iniciáticas do aspirante cristão, isso já vimos. Depois de termos feito passar diante de nossa alma, nas últimas conferências, todo o conteúdo do Apocalipse, devemos responder ainda as perguntas. Do ponto de vista histórico, o que é fato? O que é de fato esse documento? Ele existe como tal? Agora, porém, que alcançamos aquele importante ponto revelado na última conferência, a passagem de nossa Terra para um estado espiritual, que no início é astral e o surgimento de certas entidades estranhas no elemento condensado na matéria, separando-se do andamento normal de nossa evolução terrestre. Antes de prosseguir, será oportuno termos, por assim dizer, uma espécie de visão abrangente a respeito de algumas coisas que estão na base de nossa cosmovisão antroposófica. Bem, os senhores viram que em tudo o que contemplamos, certos conceitos numéricos têm sua importância. E agora estamos no ponto em que se cumpre formar-nos uma ideia do que seja a besta de 7 cabeças e 10 chifres, e o que seja a besta de 2 chifres. Antes de tudo, devemos orientar-nos quanto ao traçado da evolução cósmica. Esta decorre totalmente de acordo com relações numéricas bem determinadas. O leigo nesses assuntos, ao ouvir que o número 7 e outros números têm grande importância em nossas considerações, dirá facilmente: pois é, esses antropósofos reaquecem a velha superstição ligada ao número 7, ao número 12 e às outras coisas semelhantes. Porém, nossos caros contemporâneos falam de superstição já ao ouvir algo que progride regularmente de acordo com o número 7. Apesar de, na verdade, esses nossos contemporâneos viverem exatamente na mesma superstição em relação àquilo do qual entendem alguma coisa. Pois dizem, por exemplo, que o arco-íris possui 7 cores e a escala musical possui 7 notas, já que a oitava é somente uma repetição da primeira. Mas ainda em outros campos, e com razão, se fala do número 7. Tampouco nós falamos de maneira diferente do que faz o físico ao falar das 7 cores, ou de como se mencionam as 7 notas da teoria musical ao contemplarmos as grandes relações cósmicas referentes ao número 7. Aqui o número 7 não é para nós, senão o resultado da experiência oculta. Da mesma forma como o homem conta com as 7 cores, o ocultista conta 7 estados sucessivos da evolução cósmica. E foi pelo fato de a sabedoria do mundo sempre ter sabido e falado dessas coisas, que elas passaram à consciência geral, tendo-se encontrado algo especialmente significativo no número 7. Por exemplo, foi justamente por ser inerente às relações cósmicas que o número 7 passou à crença geral. E, naturalmente, também à superstição. Bom, vamos fazer aqui um pequeno parada, porque eu queria explicar para vocês a natureza oculta do número 7. O número 7, ele tem uma vivência muito especial, principalmente quando você fala das 7 cores e das 7 notas musicais. O número 7 é o seguinte, são 7 elementos ligados entre si, sempre. Quando você fala, não são 7 elementos separados. Você tem 7 elementos ligados entre si, que um depende do outro. Quando você fala nas 7 notas, não tem o samba de uma nota só. Quando você vai tocar, você usa todas as notas, não é? Como diz o samba, todas as notas vão entrar, mas a base é uma só, não é assim? Então, é a mesma coisa com as cores. Elas são também relacionadas entre si.
Então, falo de um grupo de elementos que são relacionados entre si e dependem um do outro. Uma nota puxa a outra, uma cor puxa a outra. Vocês sabem disso. Cada cor tem a sua complementar. Você não pinta com uma cor só. No momento que você põe uma cor, o seu olho vê a complementar. Existe o fator que é essa cor oculta que a gente chama, que é a complementar que o olho fabrica. Quando você põe um rosa, imediatamente surge um halo verde. Então, essa é sempre uma combinação. Essa é uma característica do número 7. O número 6 não funciona assim, nem o 8. Cada número tem a sua característica. Não é? Como eu trabalho com as mandalas, vocês devem conhecer o meu livro e o meu curso das mandalas, eu trabalho até o 12, que também é outro número bem importante, um número sagrado. E cada número tem a sua vivência, cada número tem a sua, como ele chama aqui, qualidade oculta. E o do 7 é esse, são sempre grupos setênios, são grupos de 7 anos. Quando você fala de 7, você já fala de grupo. Tá? Vanessa, você quer falar alguma coisa? Eu não sabia do teu livro, eu quero saber. Das mandalas, eu não sabia. Tem lá na Toré, você pode ver lá com o Marcelo. Tá. E outra coisa, esse número 7, quando a gente pega nos místicos do Ocidente ou do Oriente, eles sempre aparecem como escadas e subidas para o espiritual. Então, é usado em tudo quanto é lugar, né? Esse número é um número muito importante, porque ele sempre, por exemplo, os setênios são 7 anos, é sempre um grupo. É o grupo de elementos que são iguais entre si, tem o mesmo valor. As cores são diferentes, mas são iguais em valores. E uma depende da outra. Os 7 anãozinhos da Branca de Neve. Eles são 7 anãozinhos. Se tirar um anãozinho, desmancha o grupo, entendeu? Tem uma simbologia. Precisa ser 7. São 7 características da mesma coisa. Né? No som, são 7 notas. Nas cores, são 7 cores. E agora que ele vai falar aqui também, vocês vão ver, são sempre 7 qualidades, 7 aspectos de desenvolvimento. Não é? Que ele vai falar agora do desenvolvimento, são 7 etapas. Né? Não são 7 coisas completamente diferentes. Não é uma salada de fruta, uma banana, uma laranja, entendeu? São 7 elementos unidos pela mesma qualidade, formando um conjunto harmônico. Tá? Essa é a característica oculta do número 7. Tá? Fale. Sabendo que, assim como o 7 possui uma característica oculta, mas também o 1, o 2, o 3, o 4, todos, o 6 possuem também a sua própria característica, É. sabendo também que eles são ordenados numericamente, crescentemente, assim como as notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tá? Assim como as cores, se você for pegar, as cores também têm uma associação. A gente pode associar o 1 ao dó, ao azul, né? Não. Não tem uma associação? Não tem. Não tem. Tem alguma coisa? A associação que você quer falar lá é assim, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Isso. Não é 1. O 1, aí eu tenho que dar uma aula aqui sobre... Então 1 é o 1, né? 1 é o... 1 é o início de todo, sempre, é o ponto, é Pitágoras. É o indivisível, é o imutável. Não é primeiro. Não tem área, é o incomensurável. Você não tem um ponto, não tem área. Entendeu? Uma linha não tem área. Então, essas qualidades, cada número vai ter a sua própria qualidade. Então, quando você fala das 7 cores, por exemplo, você fala a primeira cor, a segunda cor,
A terceira é outra coisa. É Segunda nota. outro princípio. Primeira nota, segunda nota. Você não fala nota, a nota una. Não existe. Entendi. Não existe. O som sempre é composto de 7. As cores sempre são 7. Né? Básicas, né? Básica do espectro da luz. Agora, da luz. Vendo pelo lado musical, você tem também a escala pentatônica, que você tira só aquele meio tom do Fá e do Si. Aí você já teria que falar um especialista em música, né? Eu teria que conversar com outro tipo. É outro tipo de conversa agora. Estamos falando agora dos números segundo Pitágoras. Tá bom. E isto não é aritmética, isto é matemática, é a parte filosófica da matemática, que foi tratada pelos filósofos. Não são matemáticos que tratam disso, são filósofos. Tá? Ok. Vamos lá. Se nos lembrarmos do que dissemos a propósito do mistério das 7 trombetas, dos 7 selos, das 7 cartas, do que dissemos a propósito das 7 épocas subsequentes do período atlântico, já veremos que, em realidade, na evolução cósmica, temos continuamente períodos que se repetem segundo o número 7. E tenhamos em mente que, como uma espécie no plano básico da evolução cósmica, o número 7 domina todas as partes dela. Nós ouvimos que a Terra, antes de ser Terra, foi Lua, e que antes de ser Lua, foi o planeta Sol, e que antes de ser o Sol, foi Saturno. Depois de ter sido Terra, passará ao estado de Júpiter, e depois ao de Vênus, e finalmente ao de Vulcano. De modo que temos 7 encarnações planetárias consecutivas de nossa Terra: Saturno, Sol, Lua, Terra, Júpiter, Vênus e Vulcano. Estas são as grandes subdivisões dentro de nossa evolução que podemos abarcar até certo grau, com a visão clarividente. Nesse contexto, já descrevemos os 3 estados precedentes da Terra. Agora, queremos também esclarecer qual o significado de toda evolução, ou seja, por que a Terra vem atravessando esses 7 estados. É que esses 7 estados coincidem com a evolução da consciência humana. Cada um deles, Saturno, Sol, Lua, Terra, Júpiter, Vênus e Vulcano, caracteriza determinado estado de consciência do homem. Voltemos nosso olhar para a antiquíssima era de Saturno. Sabemos que o que existe hoje no homem ainda não existia então. Havia somente o primeiríssimo rudimento de seu corpo físico. Naturalmente, esse primeiro rudimento do homem não podia desenvolver uma consciência semelhante à que ele possui hoje. Outros seres possuíam uma consciência humana. O homem possuía, então, uma consciência semelhante àquela hoje o reino mineral possui aqui, no plano físico. Nós a denominamos consciência de transe profundo. No antigo Saturno, o primeiro rudimento humano possuía tal consciência. A evolução de Saturno foi cumprida, a fim de que o homem, pouco a pouco, pudesse avançar aos seus estados superiores de consciência. Então ele atravessou o seu primeiro estado. Temos, assim, a evolução de Saturno coincidindo com a consciência de transe profundo. Trata-se do primeiro grau de consciência. Aqui ele está se referindo à parte do sono, né? Filho, ele está se referindo aos estados de consciência. Não, eu sei. Ele faz uma referência. Entendi. Mas espera aí um pouquinho, que daqui a pouco ele que vai entrar no sono. O transe profundo é antes do sono. Entendi. Antes do sono. Ele está falando assim como se fosse do dormido para o acordado, entendeu? Ele vai despertando. Então, o transe profundo, se continuarmos a ler, você vai ver o que é o transe profundo. Tá. É transe profundo, é como se você estivesse anestesiado numa operação, porque quimicamente anestesiado. Você não está sentindo nada, vendo nada. Transe profundo. Tá.
Peraí, vamos lá. Esse é o primeiro grau é o grau que tivemos no velho Saturno. Tá bom. Por isso aí depois vocês leem a ciência oculta. Isso vai estar muito bem explicado lá. Tá bom? Leio aqui, ele vai fazer a referência, viu, Isabel? Isso aqui está na ciência oculta. Ele vai repetir tudo isso. Ele está fazendo uma condensação da ciência oculta aí, tá bom? Dos estados de consciência. Vamos lá. Naturalmente, os senhores não devem imaginar que o grau de consciência permaneça o mesmo através de toda a evolução de Saturno. Mas, a rigor, a consciência do homem, no antigo Saturno, pode ser caracterizada como consciência de transe profundo. Isso. Ela é ainda mais obscura do que aquela que o homem possui hoje no sono, sem sonhos. Isso. Pois neste, ele possui hoje a consciência de que ele atravessou durante o segundo estado, durante a evolução solar. Portanto, durante o segundo estado de evolução solar, o homem atravessou a consciência de sono sem sonhos. Agora que é. Trata-se de uma consciência que hoje possui um mundo vegetal no plano físico ao nosso redor. Isso. A seguir, a evolução alcança o estado lunar. Neste, o homem atravessou uma consciência que pode ser compreendida mais facilmente, pois na consciência de sonho, o homem possui ao menos um último resquício dessa consciência lunar, a consciência onírica, que de hoje é um estado intermediário entre sono, sem sonhos, e habitualmente clara, consciência vigílio diurna, que dura da manhã até a noite. Portanto, o terceiro estado de consciência foi alcançado na Lua, sendo comparável ao atual sono pleno de sonhos, porém com uma vitalidade e vivacidade totalmente diferentes. O sono pleno de sonhos proporciona uma consciência composta de fragmentos isolados, de representações e imagens, mantendo somente uma relação limitada com o mundo externo real. Consciência lunar, que era uma consciência imaginativa, onírica, mantinha uma significativa relação com o mundo exterior. Ela correspondia exatamente a tudo que existia no mundo anímico espiritual circundante. Houve uma repetição disso durante o período atlântico. Nós a denominamos consciência onírico-imaginativa, e podemos também chamá-la de consciência sonambúlica. Sonambúlica. Obrigado. Segue? Vocês estão vendo que é como se a consciência fosse despertando. Você sai daquele transe profundo, que seria uma anestesia geral, não é? Depois uma consciência, um sono sem sonhos, e depois uma consciência com sono com sonhos, não é? E depois essa consciência sonambúlica, você já está andando, você está se mexendo, o corpo está na Lua, que você está assim, né? Aí vai chegando na Terra, né? Então você vai chegar na consciência que temos agora, né? Esse quarto estado, né? Estão entendendo? É um processo, é um despertar, não é? É engraçado que ao mesmo tempo que o corpo é construído, vai despertando a consciência, quase como se a consciência não depende, o corpo está sendo construído e a consciência também, né? Então nós estamos todos num processo, num grande despertar. Então pode continuar. Alguém tem alguma pergunta? Não, né? Então vamos continuar. O quarto estado de consciência é alcançado e vivido em nossa Terra, sendo aquela que denominamos nítida consciência diurna, ou também consciência objetiva. Durante o período de Júpiter, quando tiver acontecido tudo o que já descrevemos e o que ainda deverá ser descrito quanto ao Apocalipse de João, os homens ascenderão a um grau de consciência mais elevado, do qual a maior parte dos homens de hoje não tem a mínima ideia. Depois, quando o homem tiver, por assim dizer, sido alvo do abismo e escapado da ruína, quando ele tiver ascendido a uma terra astralizada e espiritualizada,
Tudo isso será, então, a base para que ele alcance em Júpiter a consciência que podemos denominar consciência imaginativa consciente. Querendo-se descrevê-la, só se pode fazê-lo com base na experiência dos iniciados. A iniciação não é, senão, a aquisição da capacidade de alcançar uma etapa anterior da evolução, o que a humanidade normal alcançará numa etapa posterior. Eu quero falar. Diga. Olha, essa frase que ele disse, eu aconselho vocês a grifar, tomar nota, porque eu considero assim. Qual, Mari? Desculpa. Essa aqui, a iniciação é uma. Ele está explicando o que é a iniciação. Muitas vezes a pessoa fica, o que é a iniciação, o que é a iniciação. Então, ele explica aqui, com poucas palavras, de uma forma bem simples. Eu acho que a gente deveria guardar isso como uma definição de uma das, né, de iniciação. É quando é a aquisição das capacidades, aquisição da capacidade de alcançar, numa etapa anterior, o que a humanidade normal alcançará numa etapa posterior. Vocês acharam essa frase clara? Acharam um pouco frustrante. Ele está longe, né? Eu acho que é longe de iniciado, então. Não, eu achei que você achasse que era pouco. Eu vou alcançar só... Não. Eu me acho muito ainda... É como se você estivesse no terceiro ano do primário e você já estivesse sacando as coisas do quarto ano, entendeu? Umas deduções. Então, eu nunca tive esse tipo de insight, assim. Desculpa. Não, mas eu conheço pessoas, por exemplo, que aprenderam a ler sozinho, não tem criança? Ou que aprendeu uma língua sozinho, ou que aprendeu alguns raciocínios matemáticos sozinho, raciocinou antes que a professora explicasse. Não tem isso, vocês conhecem esse fenômeno. É isso, a iniciação é isso. Você poderia dizer que essa criança está iniciada, né? Digamos, tem um raciocínio iniciático, né? Então, também aqui, por exemplo, alguém que na Lua, quando você está naquela consciência sonambúlica, você já tivesse despertado para uma consciência do dia, como ele diz aqui, né? Como a nossa consciência, 100%, que a gente considera, né? Ele está dizendo que não é. É mais ou menos isso. Sabe como você vai entender melhor? Quando você vê o contrário. Vocês não conhecem algumas pessoas que ainda estão na consciência sonambúlica? Sim. Aqui na Terra, agora? Isso tem muito. Vocês têm a impressão que eles estão aqui e não estão? Entendeu? É o contrário. Aí é o que está atrasado. A gente conhece gente que vive num estado sonambúlico, que está aqui e vai vivendo assim. Demora para cair a ficha, demora para sacar o que está acontecendo. Isso é a tal da consciência sonambúlica. Você está de corpo presente, mas a sua capacidade de entender as coisas não está ligada. Você não está ligado, não fala, você não está ligado? É isso. E o que seria a coisa iniciática seria, agora, aqui, você já está entendendo o que vai acontecer em Júpiter. É isso, entendeu? Isso seria o processo iniciático. Você, quando quer, você está tentando já entender ou se preparar para esse estado jupiteriano, já que é a outra consciência, como vai chamar? Pictórica. Consciência pictórica consciente. Eu não sei como está no seu. O meu é um pouquinho diferente. Olha, ele vai... Vamos continuar aqui o final do parágrafo. Vamos continuar. Na consciência imaginativa consciente, o homem é tão autoconsciente quanto o é hoje, desde a manhã até a noite. Porém, não percebe somente os objetos exteriores. No campo visual de sua alma, ele tem imagens que de forma alguma são ligadas a certa apatia, e sim
imersas na nítida consciência diurna. Portanto, a consciência de Júpiter resulta na nítida consciência diurna e da consciência lunar. O homem conserva o que possui hoje e adquire, além disso, a faculdade de perceber o anímico espiritual. Na verdade, ele está falando da capacidade de observar os fenômenos, né? Então, se o homem tem ele ao ter essa atitude, ele tem também uma postura jupiteriana, então, imaginativa, ele já recebe os insights com maior liberdade. Entende por que a gente não entende o que está escrito aqui? Uhum. Porque se a gente entendesse, a gente já tinha uma consciência jupiteriana. Sim. Nós temos uma reles consciência terráquea, entendeu? Do quarto período. Então, por isso que é frustrante. Por isso que é frustrante, viu, Isabel? Não é nada pessoal, viu? Não é pessoal, não é nada... Vanessa, fala. Se quer falar alguma coisa, fala aí. Vanessa. Eu acho que às vezes tem duas coisas aqui que às vezes a gente pode até perceber, né? A gente pode até intuir. Eu acho que o delay que dá é eu ir isso e não conseguir fazer isso ainda, estar presa a condicionamentos, a traumas, a vivências interiores que faz eu ficar às vezes, num redemoinho. Então, às vezes, eu acho que a dificuldade toda é esse passo da transformação interior, porque me parece, porque eu acho que é esse o sentido da dor e sofrimento humano, talvez tenha esse lugar para a gente perceber. Eu acho que tem muitos insights. Acho que a pergunta é, né? Como que faz toda essa transformação para que os meus passos vão para esse caminho? Há uma contradição dentro de nós, né? Assim, uns mais, outros menos. Mas eu acho que... Não, ele não está dizendo que há uma contradição, Vanessa. Ele está dizendo que nós não temos o aparelho. Só isso. É como você pensa, há 20 anos atrás, não, 20 já tinha, mas há 40 anos atrás não tinha telefone celular. Entendeu? Agora que tem, ficou banal. Mas quando não tinha como a gente se comunicar. Não era assim, que a gente... Não era uma situação de inferioridade. É que não existia coisa, né? É a mesma coisa. A gente não entende porque a gente está faltando aqui uma peça que nos vai ser dada na consciência jupiteriana. Agora, a grande evolução seria se nós conseguíssemos entender alguma coisa. Agora, eu tenho uma dica. É assim, sempre que ele fala consciência pictórica ou imaginativa, tem muito a ver com arte, entendeu, gente? Essa é a dica, viu, Isabel e Glória? A dica é que a imaginação você desenvolve com arte. Pictórico fala de quê? De imagens. De imagens que o homem é capaz de produzir. E imagens aí eu estou falando até sons, movimentos. Por exemplo, quando o bailarino faz um movimento que não é óbvio. Eu estou fazendo um brainstorm aqui também. Eu estou também tentando pensar fora da caixinha, entendeu? Quando você vê uma pessoa normal dançar e depois você vê como se chama aquele lá? Aqueles bailarinos russos maravilhosos dançando. Você não vê que tem uma outra qualidade, mas é assim, como se no futuro todos pudessem ter aquela qualidade, entendeu? Fale, Glória. Dele falar que assim, é como o cego nesta vida, né? Que ele não tem a capacidade de enxergar por qualquer motivo a B ou C. Mas o mundo existe, a gente vê, mas ele não vê. Então, e ele deve ter imagens das coisas, não é? O surdo, ele não escuta,
mas os sons estão no mundo, né? E, enfim, a gente tem os órgãos suprassensíveis, que é como se nesse âmbito todo mundo, ou a grande maioria, fosse surdo-mudo. A gente não Exatamente. tem que despertar, que nem o surdo tem que algum aparelho, não sei o que, não conseguem de jeito Os nenhum. órgãos ainda não estão desenvolvidos. Nós estamos lendo isso aqui para desenvolver os órgãos. Esse esforço que a gente faz, essa coisa que a gente faz, é para desenvolver esse olho que a gente ainda não tem e que vai estar desenvolvido na próxima. É isso. Que ele fala muito que bem explicado. Agora ele já vê o mundo espiritual, né? Ele vê as pessoas, vê passando numa sala, ele escuta os sons, que é igual para todo mundo. Ele fala, não é nada assim, é igual para todo mundo. O mundo espiritual é assim, real, né? O som um escuta, o outro também escuta. Só que ninguém escuta, é um iniciado que escuta. Não escuta. Não pegou. Olha, essa imagem é ótima. Não é que o mundo espiritual não está aí. A gente é que não vê. Nós é que não somos cegos, entendeu? Exatamente. Isso que eu somos lembro. Nós que vamos mudar, não é o mundo que vai mudar. A gente somos vai nós. a capacidade, se a gente quiser e se esforçar para isso. A gente está se esforçando muito, Glória, eu te garanto aqui. Está aqui toda semana. Até a testemunha. Somos todos testemunhos aqui. É árduo, né? Não é dado, porque é uma coisa que ainda não está na nossa época. A gente está querendo acessar, né? Isso. Agora, tem uma outra passagem aqui, que o Gui acabou de ler, que eu achei que hoje é especialmente especial de ler isso aqui, que ele diz assim, olha assim, o meu está no meio da paz, assim, depois que o homem tiver, por assim dizer, sido salvo do abismo e escapado da ruína, gente, eu achei isso aqui tão esperançoso. Que horror! Gente, quando, quer dizer, ele primeiro falou assim, vai todo mundo cair no abismo, né? Nós estamos aqui tudo no abismo. Mas ele já está dando a dica que tem muita chance que a gente pode ser salvo, entendeu? Porque senão a gente não vai passar para Júpiter nunca, entendeu? Não é? É agora. Então, eu achei muito bom. Quando o homem tiver, por assim dizer, sido salvo do abismo, escapado da ruína, quando ele tiver ascendido a uma terra astralizada, espiritualizada, tudo isto será, então, a base para que ele alcance em Júpiter a consciência que podemos denominar consciência imaginativa, consciente, né? No meu está pictórica. Então, já está a dica aí, gente, ó. Vamos conseguir, né? Tá? Vamos trabalhar. Vamos continuar, Gui. Hoje, o iniciado não vê o homem apenas como este fisicamente. Percebe ao redor dele, o que irradiando à sua volta, várias formações espirituais que são a expressão das paixões, instintos, pensamentos. Uma palavra, a aura. Esta envolve a alma com o brilho e o calor, qual chamas sutis, em parte, qual névoa luminosa. Tudo que pode ser visto pelo iniciado no corpo astral humano, da mesma forma como o corpo físico com seus limites, pode ser visto pelo olho físico comum. Tudo isso é imagem do que acontece na alma. Na alma de um iniciado há uma consciência que podemos designar consciência lunar associada à consciência terrestre. A seguir, em Vênus, surge um sexto estado de consciência, que podemos designar como consciência inspirativa. Isso porque, nesse nível de consciência, o iniciado não somente pode perceber tudo o que é específico da alma em termos de sentimentos, impulsos, paixões e assim por diante, mas por aí ele percebe todo o caráter íntimo da alma num som unitário.
ele começa a perceber aquilo que permeia o mundo das cores e das formas, como uma música das esferas, de forma que cada entidade, naquilo que antes era percebido como imagem astral, aparece-lhe agora como uma formação sonora. Podemos Então, aqui falo da arte outra vez. Olha só, no outro era pictórico, era imaginativo. Aqui é som. Então, dá a dica para nós que um caminho artístico é para desenvolver esses órgãos que, como disse a Glória, estão cegos, tal, um caminho artístico ajuda muito. Se você começa a lidar com cores agora, se você começa a lidar com sons, você já está desenvolvendo esses órgãos, você está afinando, você está entrando em contato com essa sensibilidade fina do nosso espírito, que é essa sensibilidade das cores e a sensibilidade dos sons. Aqui tem uma dica preciosa para nós, para quem está almejando a iniciação, né? Então, começa pela iniciação musical, aquela que a criança faz com 5 anos, né? E uma iniciação também à pintura, ao desenho. Enfim, é se lidar com a cor, lidar com os sons, para que você vá ficando mais refinado interiormente. Ele não está mais falando de pensamentos, ele não está mais falando de conceitos, ele mudou o linguajar dele, é arte. Essa é uma dica preciosa que ele nos dá, não é? Arte, né? Então, é isso aí. Vamos continuar. Achei muito bonito esse trecho aqui, que de Vênus, né, da música das esferas. Quer dizer, ele está dando uma dica para a gente. Uma dica preciosa, né? Fale, Vanessa. Posso fazer um comentário de uma vez que eu percebi, a hora que eu acho que eu... sei lá, acho que adentrei para entender um pouquinho o que é arte. Eu tinha uns 28 anos e eu fui para a Espanha e eu gostava muito daquele artista Miró. Eu sempre achei ele muito, assim, coisa de criança e tal. Só que eu já estava de saco cheio, já tinha ido em vários museus, começa a olhar um monte de coisa, eu já estava cansada, sabe? Aí meu marido falou, não, vamos nesse, eu não queria ir, bom, eu entrei. Aí eu olhando, já estava só passando o olho assim, porque já estava uma chatice, que, enfim... E aí eu vi uma tela de Miró enorme, enorme. Aí me chamou a atenção, porque ela estava toda branca. Aí quando eu cheguei bem perto, ele pegou, acho que assim, um lápis, e pegou de uma ponta a outra. E aí eu olhei e fiz assim, puxa, agora vamos chamar isso de arte, né? Aí eu li o título. Aí estava escrito, Sem Inspiração. Ele me afetou, assim, sabe? Eu acho que foi a primeira vez que eu cheguei num lugar assim para, sei lá, fui apresentada para arte. Aquilo me deu um impacto, sabe? Uma tela gigante, só com risco, e ele colocar sem inspiração. Assumir, não é? Assumir isso, né? Sabe? Tipo assim, me doeu aquilo, sabe? Eu nunca esqueci. Porque é isso, né? A inspiração faz você plasmar, você criar. Né? Aí você se torna um co-criador, né? Acho que isso aí. Parado, também, você não tem imaginação, como você sai, sei lá, das situações difíceis da vida, né? Você não tem inspiração, você não consegue. Aquele, para mim, foi o melhor quadro que eu acho que eu vi, assim, sabe, nesse aspecto. Que te tocou bem na sua alma, né? E foi na sua alma, sem inspiração, né? Tipo, ruim, né? Muito bom. Tá bom. Quantos quadros sem inspiração que ele pintou para chegar nesse daí, né? É isso aí. Vamos continuar. Muito bem. Podemos denominar consciência intuitiva o 7º grau de consciência, aquele que existirá em Vulcano. A intuição não é algo trivial, como hoje é comum entender essa palavra, quando se acredita ter conhecido algo graças a um sentimento obscuro. Este é o emprego errôneo dessa palavra.
Nas escolas iniciáticas, a intuição é entendida como o mais alto grau possível de consciência, no qual a alma é una com as entidades, é idêntica a elas, vivendo em seu interior e identificando-se com as mesmas. Embora permaneça totalmente individual, a alma se insere dentro de todas as coisas e entidades do seu campo visual. Assim, os 7 graus de toda essa evolução terrestre representam 7 estados consecutivos de consciência. Cada estado de consciência deve, por sua vez, ser alcançado em 7 etapas. Essas 7 etapas a serem atravessadas a cada vez são chamadas etapas da vida, de forma que distinguimos 7 estados de consciência, e para cada um desses 7 etapas de vida. É difícil, com base em nossa linguagem, encontrar palavras para essas 7 etapas de vida. Levando em consideração somente a nossa Terra, podemos indicar as etapas de vida falando dos 7 reinos, porque na Terra, as 7 etapas de vida correspondem aos 7 reinos. Bom, vamos parar aqui um minuto para a gente entender o que aconteceu agora. Agora, ele estava falando dos 7 estados de consciência. Consciência, isso que faz a gente poder se comunicar com os outros, entender as coisas da Terra. Agora ele vai falar de outra coisa. Ele vai falar dos estados de vida. E essa vida pode ter consciência ou não, como vocês vão ver. Então, às vezes, aí a gente começa a ler assim de enfiada, vai dando aquela história assim na cabeça da gente. Mas se a gente tem que parar e pensar, ele estava falando de uma coisa. Agora ele está falando de outra, que é a mesma coisa vista de outro ângulo. Isso sempre em Einstein acontece. Ele fala de uma coisa por esse ângulo, daqui a pouco ele vira e começa a falar. Aí você pensa que ele está falando outra coisa, e não é outro ângulo da mesma coisa, entendeu? Como assim? Eu posso ter um estudo da minha pessoa do ponto de vista médico. Aí vão aparecer todas as minhas radiografias, todos os exames que eu fiz na minha vida. E eu posso falar de mim mesmo do ponto de vista acadêmico, tudo que eu estudei. Então, sou eu, mas visto de outro jeito. Ou posso falar da minha biografia sentimental, todas as pessoas que eu amei, que eu me relacionei, entendeu? Ou posso falar da minha biografia esportiva, todos os jogos que eu joguei, nananã. Então, você mesmo contém vários assuntos em você. Então, ele estava falando da humanidade do ponto de vista da consciência, com evolução da consciência. Agora ele vai falar estados de vida. É uma outra coisa. A gente tem que mudar a chavinha aqui, tá bom? Para poder entender. Não está mais falando de consciência. Tem aqui estados que têm consciência e tem outros que não têm. Vocês vão ver, tá bom? Então, vamos começar, Gui. Tá. Designamos a primeira etapa de vida como o primeiro reino elemental, a segunda como o segundo e a terceira como o terceiro reino elemental. A quarta como o reino mineral, a quinta como o reino vegetal, a sexta como o reino animal e a sétima como o reino humano. Portanto, poderíamos dizer que em cada uma das etapas de consciência são atravessadas 7 etapas de vida, ou seja, 7 reinos. Porém, se designássemos as 7 etapas de vida de Saturno da mesma maneira, como o primeiro, segundo e terceiro reinos elementais, e como reinos mineral, vegetal, animal e humano, isso suscitaria somente representações falsas, que as expressões para esses reinos estão cunhadas segundo nossas experiências terrestres. Naqueles tempos primordiais, os reinos eram formados de maneira diferente do que são hoje os reinos terrestres. Podemos apenas dizer que, analogamente a esses reinos, houve 7 reinos do antigo Saturno e 7 no Sol.
os 7 reinos da Lua já estão mais próximos, e as 7 etapas de vida na Terra vieram a ser os 7 reinos terrestres. Na Terra, já podemos descrevê-los mais facilmente, embora hoje seja extraordinariamente difícil ensejar ao homem uma representação mensal dos 3 reinos elementais. Aí tem uma nota de rodapé aqui. A esse respeito, vide a palestra de Rudolf Steiner, proferida em Munique. Então, eu gostaria muito que vocês conferissem. Só essas umas 3 linhas, mãe. Só tá bom, tá bom. O homem acredita ter uma ideia sadia dos reinos mineral, vegetal, animal e humano, embora isso tão pouco seja verdadeiro. Então, aqui tem um grande enigma, né? E eu gostaria muito de pesquisar se a gente consegue essa palestra do Steiner para lermos aqui, fazer um intervalo, talvez um dia festivo, uma festa aí, esse mês de São João, talvez, quem sabe a gente... Deve ter em alemão, mas só que a gente tem que traduzir no Google. Não, mas então, a pesquisa que estou pedindo é que quem pode primeiro achar a palestra em alemão, depois procurar se já tem em português, porque tem muitas dessas palestras que já tem em português traduzidas. Tem que pegar aqui pelo GA, né? Ó, GA 98, ó. 98. Ali de baixo. É a palestra feita em Munique, no dia 4/12 de 1907. Porque essas palestras são boas da gente ler assim num dia comemorativo. Quem sabe a gente lê, se a gente achar, não é? Porque... vou procurar. Vai? Ótimo, tá bom. Quem achar, avisa. Tá. Porque como vai agora mudar a estação, vai ter o solstício, não é? Então, já achou? Não. Vanessa já está procurando ali. Não, eu ia procurar depois. Não, depois. Então, assim, quem sabe a gente lê no solstício, né? Que é quando passa de uma estação para outra, e depois explica o solstício. Que são umas datas bem precisas, não é? São João é considerado porque é 6 meses do Natal, não é? Nós estamos a 6 meses. Né? Dia 21 de junho. Agora daqui... Mas a gente lê nosso solstício a hora que a gente quiser. Eu encontrei aqui, ela existe, mas manda procurar a Sociedade de Antroposofia. Tá. Então tem lá, ó. Então já faz... aí é no GA 98, né? Então, vamos procurar essa palestra, quem sabe... a Vanessa enviou aqui. Isso, ótimo. Você consegue mandar o link? Bom, então eu queria falar um pouquinho sobre por que eu tive essa ideia, porque ele vai falar dos reinos, e sistematicamente aqui nós estamos caindo nisso dos reinos, não é? E existem reinos que são visíveis, e existem reinos que não são visíveis. Nós vemos esses reinos, animal, vegetal, mineral, são os reinos visíveis. Agora, que pelo que ele fala, os 3 primeiros não são visíveis. Então, a gente poderia, talvez, começar a ler um pouquinho isso, né? É uma sugestão minha, estou pensando aqui. Ele tem vários livros sobre esses reinos elementares, que estão aqui do nosso lado. Olha, a gente tem o Saci Pererê aqui, bem do nosso lado, né? Saci Pererê, as iaras, tudo isso são os elementais, né? Que ajudam ao homem, né? Que antigamente até eles eram mais visíveis, as fadas, tudo isso faz parte desses seres que não estão encarnados, mas que ajudam o homem, né? Então vamos continuar a leitura. Talvez os senhores cheguem a uma espécie de representação mental dos 3 reinos elementais, se eu lhes disser o seguinte. Pensem, por exemplo, em pedras, metais, etc. E imaginem esses membros do reino mineral
que esses membros do reino mineral fossem tornando-se cada vez mais sutis, de forma que os senhores os vissem cada vez menos, que eles, por assim dizer, se dissolvessem numa substancialidade cada vez mais fina. Suponham que os fizéssemos evaporar, de forma que eles, na verdade, conservassem somente uma substancialidade muito sutil, não mais visível para nós, e através do qual se pudesse olhar. Se os levássemos a uma sutilização ainda maior daquelas formações, surgiria algo que, finalmente, não seria mais um reino mineral, e sim o terceiro reino elemental. Chegaríamos, então, ao segundo e ao primeiro reinos elementais. Para as qualidades perceptivas atuais, é difícil de fazer a ideia desses reinos ocultos e condensados em nosso mundo. Na realidade, é como se os reinos elementais, condensados em nosso mundo, adentro, tivessem desaparecido. Eles antecedem o nosso reino mineral. Bem, nós vimos quando o próprio reino mineral se formou. Em períodos anteriores da evolução terrestre, o reino mineral existia no estado dos reinos elementais. E agora, os outros 4 reinos. Nós vemos ao nosso redor o reino mineral e, da mesma forma, o vegetal, o animal e o humano. Deveremos, no entanto, ter bem claro que essas denominações, no verdadeiro sentido da ciência oculta, não são totalmente exatas. O leigo cita os minerais atuais como pertencentes ao reino mineral, as plantas atuais como pertencentes ao reino vegetal, e os animais ao reino animal e os homens ao reino humano. Dito de maneira leiga, isso até procede, sendo sem dúvida suficiente para todas as coisas triviais da vida, mas não no sentido ocultista. É que hoje o homem só está concluído no reino mineral. Somente em futuros estágios da evolução ele atingirá os reinos vegetal, animal e humano. Por termos uma consciência do eu, nós podemos, sem dúvida, denominar o homem como homem, mas não podemos ainda dizer que, no sentido da ciência oculta, ele esteja encarnado no reino humano, pois, para isso, é necessário algo diferente. É o que iremos abordar. Diga, Vanessa. Eu tenho uma pergunta, eu não entendi. Então, Você não sabe digamos. Eu estou pensando que nós nos desenvolvemos a partir desses reinos num processo de evolução. E agora não, é o contrário, é isso? Então, olha só, aqui é uma pegadinha do Steiner, gente. Aqui é que é preciso ter cuidado. Então, ele diz que nós estamos, tudo isso que nós chegamos até agora, foi só a evolução do reino mineral. O reino mineral adquiriu o quê? O reino mineral tem consciência? Não. Não. O reino vegetal tem que... Vamos voltar para aquilo que a gente estudou antes. Tem que consciência que a gente tem no reino vegetal? Aquela que consciência do sono profundo, não é? Porque quando você fala que a pessoa está em estado vegetativo, está em coma, né? Consciência nenhuma. E aí nós temos o estado animal, que já é a consciência de um estado, num estado já de sonhos, sono com sonhos. E o homem que tem essa consciência diurna. Mas isso tudo é uma evolução do reino mineral. É isso que ele está dizendo, entendeu? Agora, isso tudo que a gente já evoluiu dentro do reino mineral vai ter que evoluir, aí é que ele vai continuar. Tem muita evolução pela frente, gente. Entendeu? Quando você pensa que você está aqui no ginásio, você volta para o primário aqui, entendeu? Aqui é assim, entendeu? Ele está explicando isso, olha só como ele fez. A pedra não derreteu, ele fez o reino mineral para trás, derreteu. Aí foi até o mineral, aí foi... Então, tudo isso é evolução da pedra. Nós somos matéria, gente, ainda. Nós ainda estamos na evolução da pedra aqui. Aqui. Olha o que deu, ó. Esses hominhos aqui que só acredita no que vê, ó.
só acredita no que pega. Lápis existe? Existe. Só acredita no que vê. Nós somos pedra ainda, a cabeça dura, entendeu? Aí, agora é que ele vai explicar como é que vai ser. Agora é que começa. Foi isso que eu entendi do que eu li aqui, tá bom? Então, vamos continuar. Porque senão não faz sentido, né? Vamos continuar. Só um minutinho que eu estava aqui fazendo uma pesquisa. Vamos lá. O que o homem pode captar hoje? É disto que se trata. Hoje, ele pode compreender simplesmente o reino mineral. À medida que se aproxima do reino vegetal, ele já não o compreende. O reino mineral, ele pode compreender das forças do reino mineral, pode montar máquinas, casas e assim por diante. Mas só aprendendo igualmente a ver quais são numa planta as forças que a fazem crescer e que ele poderá elevar-se com sua consciência ao reino vegetal, e aprendendo a compreender como um animal tem sensações. Fato do qual, hoje, ele só pode adquirir uma opinião exterior. É que ele, então, ele está falando, né? E aprendendo a compreender como um animal tem sensações, e é que ele virá a pertencer ao reino animal. Quando compreender não somente seu próprio eu, mas também um outro, quando puder compreender totalmente o interior de um homem, somente então ele pertencerá ao reino humano. Entendeu? A gente ainda tem que passar por outras etapas. Nós estamos na matéria, muito na matéria, muito. Por isso que nós fabricamos coisas fabricamos coisas com quê? Com pedra, com ferro, com minério. Então o que ele está falando assim, é que essa hora que a gente começar a compreender a força vegetativa, a força que o etérico possui, não só depender da gravidade da matéria, dos elementos materiais. Então, quando a gente começar a compreender essas forças que fazem crescer e fenecer também, né? Exatamente. Ele vai poder se elevar a essa consciência do reino vegetal. Olha só, a gente só entende, só faz máquinas para copiar, por exemplo. A gente, para superar a gravidade, tem que pegar um mineral, dissolver, fazer um avião de ferro, de aço, e a combustão, gente, a combustão, tocar fogo lá na combustão, e aí a gente supera. Mas você não voa, você mesmo não voa, entendeu? Você voa dentro de uma coisa. Né? A mesma coisa a planta, o crescimento da planta. É assim, o Steiner, eu li num outro livro, até, e tem uma peça de teatro sobre isso. O homem, como combustível, está usando combustíveis fósseis, que é a parte mineral, né? Fóssil é o que sobrou do bichinho lá, que virou, né, mineral, virou petróleo, né? Mas o homem não consegue fazer isso com a força que a planta faz. Ele diz que os atlantes conseguiram descobrir isso. Usar essa força que você põe a planta no sol e essa luz faz a planta crescer. Isso é uma energia que tem dentro da planta. E ele diz que o dia que você conseguir fazer essa energia, fazer um carro andar... Mas, mãe, já existe isso. A força da planta? Não, a força do sol. Então, mas a compreensão da cadeia de carbono e a compreensão que a cadeia de carbono pode vir de várias fontes, não só mineral. Então, filho, já existe a compreensão, mas não faz. Cadê? Esse é o futuro da humanidade. Não, eu digo que, segundo Steiner, esse é quando que ele diz assim, que nós compreendemos a planta, é isso, é que a gente vai sair do estado. Não saímos da idade da pedra para a idade do bronze, para a idade do ferro, é a mesma coisa. Vamos sair da idade do petróleo para esse combustível vegetal.
aqui não é tacar, derrubar, não é fazer álcool de cana e botar dentro do carro. Não é isso, é outra coisa. Ah, tá. Não é isso. Entendi. E os atlantes eles usavam, segundo Steiner, e segundo a gente até vê umas imagens, às vezes, tem outras linhas que falam também, cristais. Não tem a história que os atlantes tinham cristais? E é um negócio com cristal. O Sol com cristal capta aquela energia. Eu não sei o que é. E o cristal é aquela coisa do relógio a quartzo. Todo mundo botou quartzo no relógio e eles não sabem nem por quê que o quartzo faz o relógio funcionar. É por aí a coisa, entendeu? Acho que sabe, mãe. É o quê? É o quê? Mãe, o quartzo, ele tem um princípio assim, tanto é que ele é utilizado na fabricação de chips. Tem alguns princípios do tipo, ele não é condutor, porém, existe uma pureza dele que permite com que haja interação entre diferentes tipos de metais. Então, você pode criar elementos condutores, que o chip nada mais é do que uma condução de energia, abre e fecha portas, né? Então, é 0 e 1, né? Ligado e desligado, né? Mas numa condição extremamente nanométrica e extremamente e de uso intenso, né? De uso extremamente rápido, e por ele não fazer interação entre conexões diferentes, ele é utilizado como ambiente estável ideal. No relógio, no caso, é para você fazer o pulso, que existe um pulso ali. Tá? Então, é para dar estabilidade para o pulso, o quartzo, né, no caso. Eu não saberia te explicar como, mas é assim, de forma bem superficial, tá? Então, mas o que eu quero dizer, Tem um uso. você está usando uma linguagem toda, e tudo isso que eu estou entendendo, assim, não é você que eu quero dizer, é quem te explicou e a ciência. Ainda muito materialista, é como diz o Steiner, você precisa ainda usar o quartzo como você usa gasolina, entendeu? Por exemplo, a gasolina você refina, você tem que passar num processo químico, é tudo muito material, entendeu? Assim, antes, eu não sei, antes de dar a palavra só para a Vanessa, só um minutinho, Vanessa, Vanessa, fala. É que assim, sim, a Isabel também pediu a palavra, é que hoje em dia a computação quântica está rompendo todos esses paradigmas. Mas então, estamos chegando lá. A gente já deu esse pulo tecnológico, com certeza. Tá? Exatamente. Vamos acho que a Isabel levantou a mão primeiro. Fala, Isabel. E a Isabel. Sim. Eu não sei exatamente como encaixar, fiquei pensando aqui em termos no reino vegetal, porque parece que, vocês podem até me ajudar, que já tem uma descoberta que as árvores se comunicam. Isso. Né? Já tem isso. Isso acho que é um pequeno início, entendimento, mas de que forma que a gente pode acessar, aproveitar, não sei se eu estou conseguindo colocar, encaixar esse exemplo, né? Desse reino vegetal, que a gente mal consegue acessar ainda. Seria um pequeno assim, exemplo de que a gente não... O que só usufrui, mas não... o que o Steiner diz, que a gente precisa acessar a energia que faz a planta crescer. E essa energia que faz a planta crescer, isso para falar também em poucas palavras, é uma energia do corpo etérico, energia que mantém a gente vivo, não é? Que faz a tua unha crescer, que faz o teu cabelo crescer. Essa energia, segundo Steiner, ele pode fazer também, ele pode ser, isso são palavras minhas, usado como a gasolina, como o Steiner falava como carvão. Em vez de você queimar o carvão, você pode captar essa energia. Só que nunca foi captada. Não existe isso ainda. Talvez por esse caminho aí, não sei, da física, da nova química,
talvez seja um caminho, mas eu me pergunto se o caminho ainda é muito pelo corpo físico, pela matéria, entendeu? Aí eles ainda pensam muito nessa coisa, destruir os átomos e botar os átomos um com o outro. Ainda tem muita coisa muito materialista, entendeu? E com uma visão materialista e com uma visão de usufruir, né? Usufruir, estar a serviço de. Não é captar energia livremente e usufruir da energia como a gente usufrui, muito, talvez até melhor, da eletricidade. Mas você vê, o homem já aprendeu a fazer uma usina hidrelétrica. Ele aprendeu a fazer, artificialmente gerar eletricidade. Mas tudo ainda tem a coisa da máquina no meio, entendeu? Eu me entendo isso, né? O que ele está falando aqui. Mas é tão longe que a gente não tem nem palavras para falar direito, né? Fale, Vanessa. Eu fiquei pensando aqui, eu fiz Ayurveda, né? E eu fui estagiar, e fui uma vez para o Congresso de Medicina na Índia. E a gente teve um professor que ele apresentou uns textos para a gente, de sei lá quantos mil anos atrás, uns 5.000 anos, sobre o coração. E aí ele mostrou todo o funcionamento do coração. Só que 5.000 anos atrás, a gente só sabe o funcionamento do coração por causa de ressonância magnética, de um monte de aparelhos. E aí ficou aquela pergunta, mas como que eles souberam disso sem equipamento? E o professor respondeu assim, ele entrou dentro do corpo do outro. Aí fiquei até imaginando naquele filminho que passava, sabe, assim, uma câmera e tal. E ele falando, né, como que as pessoas que ele falava assim, não precisava de máquinas, né? Porque quem entra no estágio de meditação profundo, ele entra na matéria. E tem todos os textos dos átomos da Índia, muito antigos, que falam, né, sobre exatamente os textos novos. Como que eles entraram nesta sabedoria? Eles entraram através essa é a explicação da Índia, né? O deslocamento de um dos corpos. E é incrível os textos de medicina que realmente circulação, a gente só sabe sobre circulação quando a gente teve aparelhos para olhar. Só que isso está em textos de 3, 4 mil anos atrás de circulação viva. E mesmo que você faça autópsia, você não vê a circulação viva, porque está morta. Então, assim, eu acho que tem esses antigos, né, da China, esses textos antigos da Índia, a gente vê coisas que eles... É a única explicação, eles descolam dos corpos e eles vão ativamente ali, porque e segundo não tem outra explicação. Então, e segundo Stein, esses povos vieram da Atlântida, né? Que quando a Atlântida afundou, as tribos se separaram, foi um mestre com os seus seguidores para cada ponto da Terra, entendeu? E levando todo o conhecimento. Então, eu juntando uma coisa com a outra, dizendo, talvez ainda sejam os conhecimentos atlantes, entendeu? Que foram para a Índia e foram desenvolvidos lá e ainda restou tudo isso, entendeu? Porque... Isso é ruim? Não, não é ruim, não é ruim, não é ruim. Mas isso tem que ser resgatado outra vez, não é? É isso que a gente... Por que a Atlântida afundou? Aí volta a coisa. Porque usaram mal tudo isso, entendeu? Olha lá aquele abismo assim outra vez, olha lá. Ó. Eles adquiriram uma capacidade de uma tecnologia baseado nesses princípios do etérico, que não são os nossos princípios são físicos. E os conhecimentos atlantes são do etérico, o uso da força do etérico. E aí ele fala, é isso que faz a planta crescer, ele simplificando, faz o nosso cabelo crescer, nossa unha crescer, é o que nos mantém vivo, o etérico, né? Quando o etérico sai, você está morto. Então, é essa energia que eles usavam, entendeu? E saíram esses sábios, saíram cada um com a sua trupe, com o seu povo,
porque houve a grande catástrofe, porque usaram mal. Nossa, mal. Mari, então É. você falando assim, a gente tem todo esse conhecimento da matéria e fizemos uma bomba atômica. E onde nós Nossa, estamos? E onde nós estamos? Exatamente. Mas então, nossa, eu acho assim que a sociedade toda, hoje em dia, ela está baseada que a nossa saúde, a nossa força, depende muito de uma saúde externa, de alguma coisa que vem do remédio médico do hospital. E assim, e nós temos essa força inerente que nos faz sentir esgotados em algumas situações. A gente percebe o esgotamento, mas só que a gente nunca percebe o nosso potencial de expandi-la, e eu acho que a gente está falando disso. Dessa inconsciência, dessa expansão que está na nossa mão. Que essa força existe, ela está aqui, a gente consegue identificar ela de várias maneiras. Só que a gente não consegue explorar ela como os Atlantes tinham, sem ter essa consciência que a gente tem hoje, né? Estavam no outro estágio eles, né? Talvez adiantados demais, né? Porque adiantados do ponto de vista... Então, eles não tinham nem a consciência, eles estavam naquela consciência ainda... consciência assim, sonambúlica, ainda estavam, não tinham consciência. Era uma coisa meio fantástica ainda. Não estavam conscientes. Digamos assim, a gente... E hoje a gente sabe as consequências bem sério. Eu acho assim, que é importante ter esse contato com a matéria que a ciência teve, que hoje em dia a gente tem a consciência do que é ecologia, do que é preservação, do que essa rede neural, por exemplo, das raízes das árvores. Recentemente, 10 ou 15 anos atrás, descobriram que só elas não existem elas têm que ter uma simbiose com fungos. Né? Então, se não tiverem os fungos fazendo essa simbiose, eles não... Assim, essa rede neural é muito, muito rica, né? Não é só um reino em si, tem outros... Né? Agora, vamos falar uma coisa assim. Vocês estão reparando que tudo que a gente está falando, que é positivo, tem tudo a ver com o corpo etérico? Quando você fala assim, você tem que... Agora, atualmente, né? Você fala assim, não, a primeira coisa é uma boa alimentação. Você está falando de quê? Você está falando de você ter uma boa alimentação. É corpo etérico. Se você estiver bem alimentado, você está com saúde. Você está com todas as vitaminas, todas as suas coisas. Que você está sadio, você está com um bom estado, você está com o seu corpo etérico funcionando bem. O que acaba com o corpo etérico? Beber, fumar. É isso. O que acaba com o corpo etérico? Dormir tarde. Então, quando você fala assim... Quer ver o corpo etérico? Quer ver o corpo etérico? Assim, ouve uma música que você adora. Dança um pouco. O corpo etérico explodindo. Gente, quando você fala ecologia, você está falando do etérico da Terra, gente. O que é ecologia? Etérico da Terra. As pessoas não deram bola para o etérico da Terra. O que é uma floresta versus um Saara, um deserto? O que é um deserto? É uma terra sem etérico. O que mata uma floresta? Por que as florestas da Europa estão morrendo? Falta de etérico. O que a Terra está precisando? Etérico. Que corpo que não está sendo trabalhado? O corpo físico está sendo comendo pelos homens. Os homens estão tirando, escavando, tirando minério, plantando o que eles querem. Gente, a Terra fica exausta. Exausta de quê? Etérico. Uma terra que as plantas não se reproduzem mais, é etérico. Etérico, chama etérico isso aqui na antroposofia. Entendeu? É esse corpo sutil, muito poderoso, que tem a ver com a água, que tem a ver com os líquidos, né? Tem a ver com a chuva e tem a ver com os ritmos. Aí também entra um pouco o corpo astral. São os corpos sutis da Terra que estão sendo abalados pela destruição da matéria da Terra. A matéria está sendo
explorada, estão derrubando as árvores. E quando derrubam as árvores, tiram o etérico da terra. E os mares estão sendo poluídos, etérico da terra. Entendeu? Sim. E é lá que está o nosso futuro, no sentido que o homem tem que descobrir como usar o etérico para si, para a terra, para si, quer dizer, para a humanidade. Usar a favor e não destruir o corpo físico, aí não tem mais etérico. O etérico vai junto. Sim. Nosso tempo terminou. Eu preciso falar aquilo que eu ia falar no começo. Nós tivemos... Eu queria pedir desculpas a todos que estão me ouvindo, que vai ficar gravado, que na aula anterior, na aula da semana passada, eu fiz uma relação aqui entre o leão do Mágico de Oz. Eu entrei num delírio infantil e fiz uma ligação do Mágico de Oz com o coração. E depois, muito obrigado, Gui, o Gui pesquisou o Mágico de Oz e não é. Ele está procurando coragem, não é o coração. Quem procura o coração é o homem de lata. É o homem de lata. Mas é muito interessante porque a palavra coragem é o agir do coração. Ainda insisto um pouco, é o agir com o coração. Coragem é isso, a palavra cor, agire, em latim. Então, e eu também quero dizer que isso é uma atitude. Eu fiz uma coisa que não é indicada, eu falei sem pensar, eu falei igual o espantalho, né? o homem de palha lá, eu falei sem pensar. Eu deveria ter pesquisado antes sobre o assunto e eu falei na empolgação, eu deixei o meu corpo astral me dominar. Então, tivemos aí uma quero aula... dizer que isso é muito pouco antroposófico, não foi legal. Mas super entendo. Antroposoficamente eu entendo. Antroposoficamente eu peço desculpas, eu deveria ter pensado melhor, estudado melhor e trazido uma matéria mais explicada para você, certa, porque eu trouxe errado. Me desculpem. Tá bom. Muito obrigada. A Vanessa também tinha um comentário sobre a imagem do Moisés com os chifres, que você conversou com um médico, né? E aí, só para fechar aqui o relato. Tá. Aquela imagem de Michelangelo de Moisés, né? Que parece uns chifrezinhos, né? Está ligado ao corpo etérico, né? Porque ele tinha aquelas visões atávicas, né? Ele falava com os deuses, né? E a explicação que eu recebi foi que esses corpos de luz, né? Seria o homem que faz esse caminho espiritual, ele vai ficando mais luminoso. E aqueles que ficam mais atrasados é como se começasse a deformações físicas, né? A ideia dos chifres não tem nada a ver, porque fica aquela ideia dos chifres do demônio, essas coisas, não tem nada a ver. É como se fossem expressões mesmo de um excesso de materialidade que vai deformando o ser humano, esses que não vão sutilizando, como foi tão boa aula, o encontro de hoje, falando dessa sutilização, né? É como se começássemos a fazer várias artroses pelo corpo, e isso no futuro pode ser uma deformação do corpo humano. É isso. No caso, os chifres do Moisés eram uma ligação... É etérico. Pelo que o doutor Marcos falou para mim, não são chifres no sentido de osso. Isso. E sim, como se fosse símbolos, como se fosse, sei lá, alguma coisa vegetal. Pequenas espirais, são pequenas espirais. Vegetal, porque ele tinha esse etérico gigantesco e tinha essa comunicação toda aí com os deuses, não era osso, vegetal, né? A imagem que trouxe por ele estar nesses dois mundos falando com os deuses, né? É isso que eu ouvi. Maravilha, obrigado. Obrigado. Tá bom. Então, eu vou ler a nossa prece para fecharmos, então, a nossa leitura de hoje. Prece para os anjos da guarda. Espíritos de suas almas, efetivos guardiões, possam vossas asas levar
o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas, confiadas aos vossos cuidados, para que, unido à vossa força, possa meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. Obrigada. Tchau, muito Obrigada. obrigada para você. Obrigada. Obrigada, boa semana a todos. Um abração. Obrigada. Tchau. Até.